Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá acompanhar este programa pelo nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a redução da maioridade penal. E para isso nós convidamos a advogada Maria Cristina dos Santos. Maria Cristina dos Santos é assistente social, advogada, atualmente é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. Ela tem mestrado em Planejamento e Governança Pública, foi durante alguns anos assistente social no Tribunal de Justiça, atuando justamente com os adolescentes infratores. Posteriormente, ela foi advogada da Ativa, fazendo a defesa desses adolescentes que tiveram problemas de infrações penais. Doutora Maria Cristina, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e eu gostaria que a senhora fizesse uma contextualização desta situação que nós temos hoje no nosso Brasil. De um modo geral, a opinião pública amplamente favorável à redução da maioridade penal e, por outro lado, os especialistas, as pessoas que atuam nesse setor e as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e informação a respeito se posicionam radicalmente contra. Eu gostaria que a senhora, então, fizesse essa abordagem para nós. Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Obrigado. Falando para todas as pessoas que vão, né, assistir ao programa. E é um espaço que nem sempre é oportunizado para a gente discutir coisas tão importantes. Porque o que a gente observa é que a mídia, ela muitas vezes já tem um direcionamento favorável à redução da maioridade penal e não dá muito espaço para o debate e com igualdade, vamos dizer assim, igualdade de armas. Então, agradeço imensamente por esse espaço. O que eu posso dizer é o seguinte, somos contra a redução da maioridade penal. Por quê? Porque, na verdade, a criança e o adolescente, criança é a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 incompletos. Eles já são responsabilizados pela conduta infracional que eles praticam. Então, a criança não. Se a criança comete um ato infracional... Primeiro, o que é ato infracional? Isso, né? Eu acho que é interessante para as pessoas que não estão tão familiarizadas com o tema saberem. Toda conduta que praticada por um adulto é tipificada como crime ou contravenção penal é, para o adolescente, considerado ato infracional. Então, a pessoa com 12 anos, a partir dos 12 anos em diante, que comete um ato infracional, ela é responsabilizada. E como ela é responsabilizada? Ela é apreendida, assim como o adulto pode ser apreendido em flagrante pela polícia, é conduzida à delegacia de polícia. Aqui em Curitiba nós temos uma delegacia especializada para o atendimento do adolescente autor de ato infracional. É feito o boletim de ocorrência ou termo circunstanciado, é levado o processo administrativo para o Ministério Público, ele oferece a representação em face do adolescente quando ele entende que já existem todos os elementos suficientes e é instaurado um processo. Ele é julgado como um adulto, é julgado só que numa esfera diferenciada. Por quê? Porque ele é visto como uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento. Então existe todo um trâmite processual, existe a ampla defesa, o devido processo legal, contraditório, como acontece com o adulto, e ele é sentenciado. Só que ao invés dele receber penas, ele recebe medidas socioeducativas. E isso pode acontecer a partir dos 12 anos, eu repito, e essas medidas vão desde uma advertência até uma privação da liberdade. E a privação da liberdade pode durar até 3 anos.
Então, a partir dos 12 anos, uma hipótese, um adolescente de 12 anos que comete um ato infracional de homicídio, equiparado ao homicídio, ele pode receber de plano uma sentença de internação, já com 12 anos. Então, existe uma dificuldade para se entender a diferença entre imputabilidade e impunidade. Ele não é imputável, ele não se aplica o Código Penal, não se imputam penas a ele, mas se aplicam medidas. E essas medidas, inclusive no curso de pós-graduação que eu fiz em proteção integral à criança e adolescente, nós pudemos constatar que há casos em que o adolescente é tratado com mais rigor do que um adulto. Por conta desse discurso da proteção, é uma medida socioeducativa, então vamos dar uma medida socioeducativa para um caso que para um adulto não caberia, vamos supor, se eu ameaçar a minha mãe de morte. O crime de ameaça é um crime de menor potencial ofensivo, certo? Então o que acontece? Eu vou ser processada e julgada pelo Juizado Especial Criminal. Como adulta. Como adulta, o que acontece? Eu não vou ficar um dia sequer privada da liberdade. Eu vou responder em liberdade, posso futuramente fazer uma transação penal, enfim. Mas a questão é, eu não ficaria nem um dia privada da liberdade. Agora, se um adolescente ameaça sua mãe de morte, por ser uma medida socioeducativa, eu já vi N casos durante o período que eu atuei na vara de infratores, adolescentes que cometiam a conduta de ameaça serem internados 45 dias, ficarem privados da liberdade 45 dias antes da sentença, enquanto que um adulto em situação análoga não ficaria um dia sequer. Então, existe uma falsa ideia de que não acontece nada com o adolescente. E acontece sim. Outra coisa, ele vai para um centro de socioeducação. Então, essa terminologia centro de socioeducação dá a impressão de que ele vai para um local, vamos dizer assim, para como que eu posso... Uma escola, um educandário... Uma escola, mas na verdade, imensa maioria, principalmente os mais antigos, ele tem estruturas de presídios. Eles ficam em salas que têm grades, que não se chama cela, mas são celas, são chamadas de abrigamento. Então existe uma terminologia, muda a terminologia, mas a estrutura é a mesma. Então, por exemplo, o Centro de Socioeducação São Francisco, quem não o conhece, ele fica em Piraquara, ele foi construído na década de 60 e tinha aquela visão assim dos grandes educandários e as salas, os alojamentos têm grades, tem aquelas portinholas de metal, então são celas coletivas. E os adolescentes, nesses casos, eles ficam em celas individuais ou celas coletivas? Como é que é esse ambiente? Dependendo da estrutura. Se a estrutura é mais antiga, eles ficam em alojamentos maiores. Se a estrutura é mais moderna, seguindo a orientação do CONANDA, seguindo agora a orientação da política do SINASE, que é o Sistema de Atendimento Socioeducativo, a proposta agora é de construção de casas, não de prédios, de casas, cada casa acomodando um número X de adolescentes. Existe a proposta da construção arquitetônica, do número de leitos por alojamento, o número de adolescentes por casas, mas os mais antigos são alojamentos coletivos. Em tese, eles são separados por compleição física, por gravidade do delito, né? Então, em tese, existem critérios para separação, mas nem sempre na prática, devido ao grande volume, ao grande contingente de adolescentes que estão sentenciados e que estão em medida de internação, nem sempre se consegue cumprir aquilo que a lei estabelece. A senhora disse que a senhora se posiciona radicalmente contra a redução da maioridade penal. Eu gostaria que a senhora apontasse algum desses argumentos para que os nossos alunos e também os nossos assinantes, eles possam também ter, digamos assim, uma avaliação do que são os argumentos que justificam nós termos hoje a maioridade penal com os 18 anos e essas medidas que são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que eu vejo é o seguinte, doutor Bernardi, se as medidas preconizadas no Estatuto forem implementadas como está previsto, agora também pela lei do SINASE, nós temos grandes chances de reinserção social desses adolescentes. Por quê? Porque as medidas socioeducativas, elas visam a reinserção social.
elas têm um caráter também punitivo, mas principalmente socioeducativo. E se elas forem aplicadas como está previsto, existe grande chance de ressocialização. Então, o que nós temos que ver é de que forma o Estado está cumprindo, está executando essas medidas. Porque as medidas em meio aberto são da responsabilidade dos municípios e as de semiliberdade e internação dos estados, né, das unidades da federação. Como essas medidas estão sendo implementadas? E eles já são, pelo fato de eles já serem responsabilizados a partir dos 12 anos, então não existe a questão da impunidade. Outra questão é que se argumenta muito, mas ele sabe o que ele está fazendo. Um adolescente de 16 anos já sabe o que está fazendo. É claro que sabe. O estabelecimento do critério da faixa etária não é por conta da capacidade de entendimento ou incapacidade de entendimento, é uma questão de política criminal. Uma criança de 2, 3 anos já sabe se está fazendo certo ou errado. Tanto que a gente vê crianças pequenas fazendo arte escondidos porque eles sabem que se forem pegos eles vão ser corrigidos, né? Aquelas crianças que têm mais limites. Então, não é pelo fato de saber ou não saber. Ele sabe sim, mas não é o fato de ter mais acesso à informação ou não. Veja só, professor, uma pesquisa que foi feita recentemente por professores da Universidade Federal, o psiquiatra infantil, Dr. Maurício Elck, e outros médicos também, aqui do Paraná, da Universidade Federal, eles fizeram uma pesquisa em centros de socioeducação. Nós tivemos um evento agora em maio na UAB, e ele falou nesse evento o seguinte, ele nos trouxe um dado assim alarmante. Essa pesquisa foi publicada em revista especializada de medicina. Dos adolescentes pesquisados em Curitiba, estamos falando em Curitiba, em torno de 50% dos adolescentes eram portadores de transtornos mentais. Eu lhe pergunto, onde é que estava a política de saúde que não acolheu esses adolescentes antes deles se tornarem adolescentes infratores? Uma pesquisa feita pelo CNJ, que fez um diagnóstico de todos os centros de socioeducação do Brasil, um diagnóstico das varas, como é que funcionam as varas voltadas a essa demanda, e depois foram publicados os resultados. Eles demonstram, esses resultados demonstram o seguinte, que a idade em que os adolescentes se afastaram da escola, aqueles que estavam internados à época, era 14 anos e meio. Eu lhe pergunto, onde é que está a política básica de saúde que não acolheu esses adolescentes? O próprio estatuto estabelece que se o aluno ele se ausenta da escola, a escola tem que fazer todo o esforço para ele retornar. Se não conseguir, esgotados os seus recursos, deve ir ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar deve fazer o vínculo desse retorno desse adolescente para a escola. Existe toda uma rede de proteção. Pergunto-lhe, como está funcionando esta rede que permitiu que um contingente tão alto de adolescentes saísse da escola na faixa etária dos 14 anos e meio? Aqui em Curitiba, mais de 50% dos adolescentes que cumprem medida em meio aberto estão 58%, agora em 2015, uma pesquisa recente que a FAS fez, um levantamento que eles fazem periodicamente, estavam fora da escola. Então, vamos agora reduzir a maioridade penal, nós estamos atacando o efeito. Onde nós poderíamos focar? Vamos nos direcionar à política de educação. Vamos oferecer educação de qualidade para as nossas crianças e para os adolescentes. Vamos oferecer um sistema de saúde adequado para as crianças e para os adolescentes. Professora Maria Cristina, um dos argumentos que se usam é que o crime organizado, o tráfico de drogas, utiliza-se muito de adolescentes na faixa aí dos 15 anos, 16 até 17 anos, justamente por causa de que esses adolescentes eles não sofreriam uma sanção penal como um adulto. O que a senhora tem a dizer a esse respeito? O que eu posso dizer é o seguinte, se houver a redução da maioridade penal, o crime organizado vai aliciar pessoas mais jovens. Então, eu concordo com o projeto de lei que propõe o quê? Que propõe o incremento da pena daquele adulto, daquele imputável que alicia adolescente. Isso sim. Mas agora, o nosso sistema penal, eu não tenho assim dados tão precisos, mas eu sei que pelo menos 70% dos crimes graves cometidos por adultos, crime de homicídio, não os adultos que cometeram crime de homicídio não estão presos. Ora,
o nosso sistema penal não dá conta da sua população carcerária. Nós estamos aí, nós conhecemos, a mídia divulga como é que está o nosso sistema carcerário. Baixando para 16 anos, o contingente de pessoas que vão adentrar a esse sistema, ou que em tese adentrarão a esse sistema, será muito maior. Isso vai diminuir a violência? Agora, professora Maria Cristina, um outro detalhe. Nós temos hoje em torno de 500 mil pessoas presas no Brasil. Somos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Uma das acusações que se faz contra o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que ali só tem direitos e não tem deveres, não tem obrigações, não tem punições. A senhora já nos deu uma demonstração que efetivamente tem. Agora, aquele adolescente que comete, digamos assim, um crime hediondo, um homicídio, um latrocínio, como é que a senhora vê essa situação e por que manter, digamos assim, ainda esse período de internação de 3 anos no máximo? Até 3 anos no máximo. Em primeiro lugar, quando se fala que o Estatuto só dá direitos, eu chamaria a atenção das pessoas para consultarem o Estatuto, para lerem o Estatuto, porque é uma lei assim muito avançada, uma lei muito interessante. Eu sou apaixonada pelo Estatuto. Quais são os direitos que o Estatuto estabelece à criança e ao adolescente? Direito à vida, direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Ora, qual de nós, adultos, não quer ter esses direitos assegurados? Todos nós queremos. E quando isto foi assegurado pela Constituição de 88 ao adolescente, que está no artigo 227, esse rol de direitos, nós adultos já tínhamos esses direitos assegurados. E a criança e a adolescente não tinham, porque na vigência do Código de Menores de 79, a criança e a adolescente que estivesse numa situação de patologia social, que eles chamavam de situação irregular, todos eram encaminhados para a justiça e o juiz tinha um poder discricionário muito amplo em relação a essas crianças e adolescentes, poderia institucionalizá-los. Um exemplo claro é aquele do pedagogo Roberto Carlos Ramos, que é contador de histórias em Minas Gerais. A história dele personifica e exemplifica bem esse momento. Ele era uma criança empobrecida que foi para a estrutura de FEBEM com a proposta de que sairia de lá doutor. Com 13 anos ele era analfabeto e só hoje é um pedagogo, hoje é uma pessoa que dá retorno, deu um retorno bom à sociedade, porque teve alguém que acreditou nele e investiu nele, que é toda a temática do filme. Então, o único direito que criança e adolescente têm, que nós adultos não temos, é o direito de brincar, que é o direito que está estabelecido. A criança e adolescente têm direito de brincar. Então, é o único direito que nós adultos não temos. Então, na verdade, o Estatuto não dá muito mais direitos, dá direitos fundamentais. Só que tem um detalhe. Em relação a cada direito, implícito em relação a cada direito está um dever. Ora, a criança e o adolescente têm direito à educação, mas ele tem o dever de frequentar a escola, de fazer as tarefas, de respeitar os professores, os colegas e assim por diante. Ele tem direito à saúde, mas ele tem que tomar a medicação, ele tem que ir ao posto de saúde fazer as consultas, ele tem que se afastar dos colegas se ele tem uma doença infecto-contagiosa. Quer dizer, o próprio Estatuto, ele diz que estão inseridos também os deveres que são inerentes a todo ser humano. O Código Penal não diz é proibido matar. Ele diz matar alguém. Se minha conduta se adequar àquele tipo penal, eu vou ser punida. Então, o Estatuto não diz é proibido isso. Dá os direitos, mas estão implícitos. E o que acontece? No que se refere à conduta infracional, se ele comete uma conduta infracional, existem todas as implicações, toda a responsabilização sobre a qual eu já falei anteriormente, que é o processo judicial, a sentença e tudo mais. Agora, com relação à questão de um crime, de um ato infracional mais grave, de um ato infracional equiparado ao hediondo, como fazer?
Na verdade, existe um princípio, que é o princípio da vedação do retrocesso social, que ele é reconhecido pela normativa internacional, é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, qual é o entendimento? O que significa esse princípio? Que se veda qualquer decisão que venha a gerar um retrocesso que implique prejuízo para a pessoa. Então, no caso, reduzir, ampliar o período de internação seria prejudicial para a pessoa. Mas vamos dizer, poxa, mas só 3 anos? Deixa eu usar um outro argumento. Na lei de execução penal, por exemplo, para que um adulto fique 3 anos em regime fechado, ele tem que ter uma pena de 18 anos no mínimo. Por quê? Cumprido 1/6 da pena, ele tem direito à progressão de regime. Então, se ele tem uma pena de 18 anos, ele pode ter uma progressão de regime para um regime semiaberto em 3 anos. Então, ele tem que ter uma pena de 18. E, ora, para que um adulto receba uma pena de 18 anos, ele tem que ser uma pessoa que já tenha uma conduta criminosa anterior, que seja reincidente, tem que ter cometido crime com muitas qualificadoras para conseguir uma pena de 18 anos no nosso sistema penal. Ora, ele tem essa vantagem pela lei de execução penal do cumprimento de 1/6. Além disso, para cada dia trabalhado, cada 3 dias trabalhados, ele tem um dia a menos de pena. Existe também a redução da pena pela leitura, pela frequência à escola, enfim, pela lei de execução penal, o adulto tem muitas vantagens. Então, se a gente considerar só 3 anos, mas um adulto, para que ele fique 3 anos, vejam só que pena ele tem que receber. E um adulto, e um adolescente até de plano já pode receber uma medida privativa de liberdade que a cada 6 meses é reavaliada, porque o juiz não estabelece o prazo máximo de internação, ou 1 ano ou 6 meses, ele diz internação. Né? Aí, a cada 6 meses, a equipe técnica da unidade onde esse adolescente está internado vai apresentar relatórios que vão subsidiar a decisão do juiz, esse relatório vai ser levado para o Ministério Público, para a defesa, vai haver toda uma argumentação, etc. E o juiz vai se decidir pela manutenção ou não. Então, se nós olharmos isoladamente só 3 anos, parece pouco, mas ele vai ficar 3 anos, até 3 anos internado, pode ficar até 3 anos, saindo da internação, ele pode ficar até 3 anos em semi-liberdade e depois ele pode ficar em liberdade assistida, ou seja, ele pode ficar sob a tutela do Estado por mais de 9 anos. Agora, professora Maria Cristina dos Santos, um dos argumentos que corre, inclusive, nas redes sociais, é que em outros países essa maioridade penal é menor, colocam lá 12 anos, 14, 16. Eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem também sobre esses aspectos. O que eu posso dizer é o seguinte, que a orientação da normativa internacional, o Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente de 89, e a imensa maioria dos países que participam da ONU também são signatários, a orientação é 18 anos, a orientação da normativa internacional. O que a gente observa é que os outros países, a maioridade pode ser 12 anos, 13 anos, mas nós já temos um sistema que pune a partir dos 12. Então, se ele ficasse impune, totalmente impune, o adolescente, até os 18, para daí ele ser submetido a algum tratamento, alguma intervenção estatal, a gente até poderia dizer, nossa, está havendo uma tolerância excessiva, está até se estimulando, sei lá qual forma que se encararia isso. Mas ele já é responsabilizado com os 12. E eu acho que é interessante, até num momento, se traçar um paralelo, fazer um comparativo entre um país e outro, porque mesmo que seja 12 anos, existem critérios, ou 14 anos, para que ele seja punido de uma forma gradativa também. E nós já responsabilizamos a partir dos 12. Então, é ilusório de que não acontece nada com adolescente de 12, 13 anos, 14 anos. A imensa maioria de adolescentes em atendimento tem de 15 anos para mais, mas adolescentes a partir dos 12 já são responsabilizados. Quer dizer, o Brasil, então, o adolescente a partir dos 12 que cometa um ato infracional, ele já sofre algum tipo de punição. Que pode ir desde uma advertência até uma internação, a partir dos 12. Então,
podemos assim dizer, de que a maioridade penal nossa começa efetivamente aos 12, ou está incorreta essa afirmação? A maioridade penal começa aos 18 hoje, mas a gente pode dizer que existe como se fosse uma maioridade especial, porque existe um sistema especial de, vamos dizer assim, a medida é socioeducativa, mas ela tem o caráter punitivo. Então ele já é, indiretamente, vamos dizer, apesar de todo esse discurso da socioeducação, ele já é punido a partir dos 12. A senhora trabalhou muitos anos como assistente social, justamente com crianças e adolescentes infratores. E o que a senhora, na sua experiência, na sua vivência, a senhora decidiu estudar direito depois, se dedicar a essa causa? Porque o que a senhora observou nesse ambiente? O que eu observei nesse ambiente é que os adolescentes, eles... Primeiro, eu era assistente social na vara de infratores e eu fiquei muito preocupada. De onde vem todo esse contingente de adolescentes? Eu me interessei por saber da trajetória, da construção jurídica e política do atendimento ao adolescente infrator. Então eu vim desde o período colonial até o meu ano de colação de grau. Então eu fiz um diagnóstico, essa pesquisa, e um diagnóstico com ênfase em Curitiba, na situação do Paraná, mais a situação do Paraná e de Curitiba. E o que eu observei é que a imensa maioria dos adolescentes autores de ato infracional que eram processados na vara eram pobres e negros. E a gente observava essa defasagem no aspecto educacional, no aspecto cultural, em todas essas políticas, no aspecto da saúde, a precariedade da condição de saúde desses adolescentes. Então, eu pensei, mas... Poxa, será que o foco... Aí que eu voltei comecei a fazer a defesa. Será que o foco deve ser esse ou o foco deve ser uma política mais preventiva? Voltar os olhos para essa criança e para esse adolescente antes dele ser um infrator. Porque uma das violências cometidas contra a criança e adolescente em maior número é a negligência. Então, nós precisamos de políticas voltadas para as famílias, como se fossem escolas de pais, se é que eu posso chamar assim, para preparar esses pais, eu não gosto muito dessa expressão, mas para empoderar esses pais, porque está tudo tão difícil hoje em dia, inclusive da forma como as informações são passadas muitas vezes pela mídia. Então os pais estão se sentindo cada vez mais enfraquecidos e achando que eles não podem corrigir, que eles não podem exigir obediência dos filhos. E o próprio Código Civil, quando fala do poder familiar, ele fala que dentre as opções ali, aqueles subitens dentro do artigo que fala, não me lembro agora o número do poder familiar, fala que uma das atribuições do pai, da mãe ou de quem exerce a responsabilidade é exigir a obediência e a prática de atividades proporcionais à sua faixa etária. Então não existe erro em pedir para uma criança ajudar um pai a colocar uma mesa, uma mãe a lavar uma louça, arrumar sua cama, guardar seu brinquedo. Então agora os pais não estão mais sabendo como devem corrigir. Agora a lei da palmada, o que eu faço, o que eu não faço, eu posso corrigir, não posso. Então eles estão cada vez mais enfraquecidos. Então, nós entrevistamos nesse bloco de Gestão Pública em Debate a doutora Maria Cristina dos Santos e o tema foi redução da maioridade penal. Doutora Maria Cristina, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo privilégio. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos
ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará cerca de 400 programas produzidos nesses últimos anos. Hoje nós vamos debater a dependência da internet como um vício. E para isso nós convidamos a professora Cineiva Campoli Tono. A professora Cineiva Campoli Paulino Tono, ela é formada em Química, mestre em Educação, doutora em Tecnologia. Ela é membro também da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB do Paraná. Ela possui o livro Informática e Desenvolvimento Humano, foi uma das organizadoras. Escreveu um outro livro, Vozes do Cárcere, que nós vamos abordar aqui. E a sua tese de doutorado foi Análise dos riscos de uso da internet por crianças e adolescentes. E ela coordenou também esse trabalho, que é o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná. Essa é a versão preliminar, em breve também deverá estar disponível. Trata da educação básica, do ensino superior, da educação não formal, da educação dos profissionais do sistema de justiça, segurança e socioeducação, tecnologias e dignidade humana e também aborda a questão familiar. Professora Cineiva, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e me interessou basicamente, no início desse nosso debate, a sua pesquisa, quando a senhora fez a tese de doutorado, defendida recentemente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em que a senhora faz uma análise dos riscos do uso da internet por crianças e adolescentes. Todos nós que temos
filhos nessa fase, ficamos preocupados, já que as crianças acabam passando a maior parte do dia no computador e conectadas. Eu gostaria que a senhora nos trouxesse alguns resultados dessa sua tese, desse seu trabalho, dessa pesquisa. Sim. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, professor Obrigado. Bernardi, pela nossa participação. E a tese de doutorado, ela perdurou 4 anos e ao longo desses anos, em 2 momentos, nós tivemos a incursão no Instituto de Psiquiatria da USP, acompanhando psicoterapias com familiares de dependentes da internet. E isso considerou, para nós, enquanto pesquisadores, um tema bastante inovador no que diz respeito a consequências de ordem psicológica e psiquiátrica já de dependência de internet. E verificamos, então, que pais de familiares de dependentes que possuem um trabalho psiquiátrico junto ao Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, seus familiares são remetidos para psicoterapia junto ao Instituto de Psiquiatria da USP. E percebemos que os programas de inclusão digital, ao longo de pelo menos 20 anos, ele culminou em incluir digitalmente as escolas públicas, estaduais e municipais, por exemplo, sem atentar com uma orientação em relação ao uso consciente, saudável e seguro dessas tecnologias por crianças. E no que tange à análise desses riscos, verificamos então e delimitamos os impactos cognitivos, impactos psicológicos e de convivência familiar de que se faz de um uso de uma tecnologia de informação e comunicação por uma criança e um adolescente que sequer tem uma orientação para o uso crítico, um uso com discernimento em relação ao bem e ao mal daquilo que está posto ali. Agora, a professora Sineiva, o que a senhora atribui, digamos assim, um uso saudável dessas tecnologias da comunicação, da internet? O que seria um uso saudável? Delimitar um período em que a criança, que o adolescente possa ficar de frente ao computador, mostrar para ele dos perigos de se viciar em jogos e outras redes sociais, por exemplo. O que seria isso, o uso saudável? Uso saudável, seguro, responsável. Isso. Consideramos que o uso, nessa perspectiva, ele diz respeito ao cuidado em relação ao tempo de uso, ao conteúdo de uso e forma de uso. E para uma criança de 5, 6, de 10 anos, nós consideramos que ela, por si só, ela não tem maturidade suficiente e discernimento suficiente para delimitar em conteúdo, tempo e forma o uso dessas tecnologias que estão tanto no ambiente residencial, na sua casa, quanto nos ambientes escolares. E esse uso, ele perpassa também para a adolescência no que diz respeito ao mesmo nível de maturidade e discernimento. É quando nós podemos recorrer hoje ao Marco Civil da Internet, com a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece o controle parental. As vistas do Estatuto da Criança e do Adolescente, está muito bem claro lá. Então, as vistas do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem direito e dever. E essa mesma lei prescreve que devem ser consideradas todas as características físico-motoras, de sensibilidade em relação àquela ferramenta, no caso é Marco Civil da Internet, a internet em si, independente do veículo, da ferramenta utilizada, e a própria lei chama para responsabilidade e controle parental. E o que temos observado? Que os próprios pais adultos, por si só, estão deslumbrados entre as telas. E isso faz com que a nossa criança e até mesmo o adolescente esteja abandonado em frente às telas. Então, há pouco falávamos que
A televisão era a babá eletrônica. Hoje a babá eletrônica não está num canto de uma sala. Ela vai até o chuveiro, ela vai para debaixo do travesseiro, ela segue essa criança e esse adolescente se quer um controle de tempo de uso e de forma de uso. E a política pública de inclusão digital que fizemos enquanto política pública federal, estadual, municipal, de inclusão dessas ferramentas nas escolas, fez com que nós, há 20 anos, simplesmente fizemos a inclusão digital às cegas, sem sequer nos atentarmos dos impactos que esses benefícios, com certeza existem, de uso das tecnologias, fossem acompanhados de malefícios, vamos dizer, de riscos e efeitos nocivos para a saúde física, para o processo cognitivo, para a saúde mental, para a convivência familiar e principalmente para as questões de segurança dessa criança e desse adolescente. Agora, a doutora Cineva Campolitono, os pais também não estão se viciando nessas tecnologias, principalmente na internet, e não percebe isso que está acontecendo com seus filhos? Isso mesmo, por conta da inclusão digital social, né? Nós não temos só computadores nas escolas, como política pública de inclusão digital no âmbito escolar. Nós temos uma inclusão digital social que ela está no nosso momento de trabalho, no nosso momento de estudo, no nosso momento de lazer, ela extrapola todas as nossas esferas de vida. Num dia de convivência familiar, ela tem tomado conta. E no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, que nós atuamos os últimos 4 anos lá, e todo o trabalho do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos, ele foi desencadeado pela Secretaria de Estado da Justiça, que não é só justiça hoje, é cidadania e direitos humanos. Nós trouxemos para nós a perspectiva de elaborar esse plano, nós, Secretaria de Estado da Justiça, porque existe um plano mundial e um plano nacional de educação e direitos humanos, ambos recomendando planos estaduais. Nesse plano estadual de educação e direitos humanos, no momento que direitos humanos foi incorporado no arcabouço da execução da Secretaria da Justiça, e lá foi instituída uma escola de educação e direitos humanos, e foi de lá que houve a perspectiva da confecção desse plano. Na lista de eixos que compõem o plano mundial e o plano nacional está a educação básica, ensino superior, educação não formal, educação dos profissionais de justiça e segurança, a própria educação em mídia, 5 eixos. O nosso plano estadual de educação e direitos humanos, ele evoluiu em 2 momentos. O educação em mídia, ele avançou, ampliou ideologicamente, vamos dizer assim, para a perspectiva de tecnologia e dignidade humana. E agregamos um 6º eixo de forma inovadora no país, o eixo família. É onde entra tanto o controle parental para a orientação disso e a família como para além disso. O eixo é amplo no que tange a família, ele não trata só dessa perspectiva de controle parental em relação ao uso de tecnologia, mas o próprio eixo tecnologia e dignidade humana, ele traz no seu arcabouço os princípios condutores e uma lista de ações que já foram legitimadas, então, pelo próprio Conselho Estadual de Educação, agora faz um mês, né, com a deliberação número 2 de 2015, chancelando que realmente nós, em conjunto, Estado, setor privado, né, o setor das indústrias, inclusive de software, né, de produtoras de software e de conexão e tudo mais, sociedade civil e a academia, a universidade, todos juntos, analisando a perspectiva de ações para prevenção ao vício e ao crime na internet. Agora, professora, em relação ao vício, como é que se sabe que uma pessoa está viciada? Ou uma criança, por exemplo, na faixa dos 10, 12, 15 anos? Para qualquer idade. Como nós evoluímos em inclusão digital no mundo, a Associação Americana de Psiquiatria, no ano de 2013,
né, fez a revisão do Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. Então, 9 anos nós tivemos o DSM-4, hoje nós temos o DSM-5, na perspectiva de ali ter sido incluída há 2 anos agora, em maio fez 2 anos, mais uma doença mental, completando 300 doenças na lista de doenças mentais segundo esse manual diagnóstico. O Internet Gaming Disorder, que é um subtipo de vício da internet, caracterizado na academia, no âmbito da psicologia e da psiquiatria, como um tipo de dependência, de adição à internet. Ou seja, uma pessoa viciada em jogo eletrônico. Aliás, recentemente nós fomos num evento social e tinha algumas pessoas que eram uma despedida até, que estavam lá com o seu tablet e não se interagiam porque estavam viciados, mas eram adultos de mais de 50 anos de idade. Atinge todas as camadas essa... Não existe uma categoria da sociedade em si com um grande poder de adesão em relação à tecnologia diferente uma das outras. Atinge todas as esferas econômicas, né? Classes sociais, idade, gênero, urbano e rural. E no que diz respeito a esse subtipo de Internet Gaming Disorder, ali mesmo no DSM se estabelece 9 critérios que o psicólogo, tendo esse manual como aporte para sua atuação, psicólogo, psiquiatra, se a pessoa que está sendo analisada, um possível adicto em internet, nesse caso em especial, ao jogo eletrônico, se 5 ou mais daqueles critérios for sim, que são critérios similares a qualquer outro tipo de dependência, a substância química, por exemplo, ele é diagnosticado um adicto em internet. Ou seja, um viciado em internet. Exatamente. Que tem um desvio, uma doença mental nesse sentido. Exatamente. O efeito no cérebro, no sistema nervoso central, com a nossa pesquisa, nós nos deparamos com artigos científicos tanto da Ásia, da Alemanha e mesmo dos Estados Unidos, que mostra a perspectiva de efeito no sistema nervoso central equivalente ao álcool e outras drogas. Há comprovação disso já. E a tendência é aumentar ainda mais esses tipos de distúrbios à medida em que essas tecnologias vão evoluindo e as pessoas têm mais facilidade de utilizá-las? Com certeza, porque como o efeito no cérebro ele é químico, físico-químico, por eu ser química, né? Eu sou farmacóloga também. Ele tem um efeito químico também? Exato, físico-químico no cérebro. Ele atua no neurotransmissor dopamina, que é o neurônio do prazer, que é um dos neurônios que são afetados pelas substâncias químicas, né? As ditas drogaditas, vamos dizer assim. Porque quando eu fiz especialização em farmacologia, eu sou farmacóloga, e na época, na Federal do Paraná, e na época eu estudei a análise das prováveis causas que levam ao consumo de álcool por adolescentes. 18 anos depois, em meio ao doutorado, eu me deparei com artigos científicos que mostram o efeito no cérebro equiparado de álcool e internet. Mas isso é muito grave, não é? Gravíssimo. A sociedade, professor Bernardi, tem o direito de saber. É nisso que o Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos vem ajudar. Por que todo esse trabalho foi desencadeado junto à Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, trazendo órgãos, advogados, Ministério Público, as demais secretarias e as universidades para olhar esse fenômeno? Porque é um direito da sociedade saber que se ele não cuidar, perspectivas da vida dele está em risco. E principalmente prioridade absoluta que é a nossa criança e o nosso adolescente. Quem está mais suscetível a isso, então, são as crianças e os adolescentes. E idosos. Os idosos também? E idosos, por conta do tempo
né, da atividade sedentária que ele está sujeito no seu dia a dia. Hoje, em média, quanto tempo passa uma criança, digamos assim, não sei se a senhora chegou a evoluir nesse tipo de estudo na internet. Vamos pegar uma criança de classe média. No Brasil não existe estudo que mede isso. Não existe estudo que mede isso. Nós encontramos estudos na Ásia, porque a Ásia, nós temos mais de 3 bilhões de usuários de internet no mundo, segundo o Comitê Gestor de Internet, Comitê Gestor Brasil de Internet. Segundo dados que eles nos trouxeram. Praticamente a metade da população mundial. Porém, 1 bilhão se encontra na Ásia. Por conta do barateamento da tecnologia, porque de lá se produz muito, isso faz com que eles usam muito. E lá se despontou a criação de centros de desintoxicação da internet. São mais de 500 centros de desintoxicação da internet. Esse dado nos deparamos no momento de estudarmos. No Brasil tem algum desses centros de desintoxicação? Que o Instituto de Psiquiatria da USP. É o único lugar que você faz pesquisa sobre isso? Não. Na verdade, quando iniciamos a esfera de estudo em relação ao doutorado de tecnologia 2011, como nós já tínhamos contato com políticas de inclusão digital, eu fui uma das primeiras multiplicadoras do Núcleo de Tecnologia da Secretaria de Estado da Educação em final da década de 90. E nós atentamos, verificamos que nas políticas públicas que estavam sendo inseridas de tecnologia nas escolas estavam equivocadas, estava faltando algo ali, em termos de orientação para o bom uso, vamos dizer, uso saudável. Isso fez com que já antecedente a adentrar no doutorado, nós fomos verificar no Brasil onde tinha estudo sobre isso. Nos deparamos com a USP, o Instituto de Psiquiatria, como coordenador no Núcleo de Dependência da Internet, Dr. Cristiano Nabuco. E percebemos que o Dr. Cristiano Nabuco, ele, em função de estudos com norte-americanos, principalmente a doutora Kimberly Young, que é uma psicóloga da Pensilvânia, e eles já estavam publicando artigos, né, de forma conjunta. Ela lá e ele aqui. Muito bem. E fomos verificar que no Instituto de Psiquiatria da USP existe um ambulatório de transtorno de impulso. E existem 10 núcleos. Um deles era núcleo de dependência da internet, tendo o Dr. Cristiano Nabuco como coordenador. Muito bem. Em paralelo a isso, nós, por conta da pesquisa que nós optamos por fazer, da metodologia da pesquisa que optamos por fazer, que foi pesquisação, e uma das ações foi atuar junto ao Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos, nós trouxemos o Dr. Cristiano Nabuco para fazer palestras aqui em eventos conosco. E foi quando nós fomos até a USP fazer a conciliação, do trabalho de verificar qual é o trabalho que eles fazem com dependentes e com familiares de dependentes. E nesse percurso de 2011, isso aconteceu em 2010, 2011, nesse percurso outras universidades do Brasil iniciaram o mesmo processo que o Dr. Cristiano na USP. Temos o Dr. Daniel Spritzer, que é um psiquiatra da Federal do Rio Grande do Sul, que se desponta já, ele coordena lá um grupo de psicólogos e psiquiatras que estudam e também recebem a sociedade no que diz respeito a tratamento. No Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, tem um grupo de pesquisadores lá, porém nós percebemos que a esfera da psicologia e da psiquiatria brasileira se atentou para essa temática quando o Dr. Cristiano Nabuco lançou em 2012 um livro com a Kimberly Young intitulado Dependência da Internet. Agora, professora, para os pais que estão nos assistindo e as pessoas que são viciadas e muitas vezes nem percebem
disso. Que é um vício? Da internet. Qual seria o tempo seguro diário para as pessoas usarem a internet? Porque antigamente as pessoas passavam 4, 5, 8 horas na televisão. Sim. Agora elas passam esse tempo no computador, na internet. Teria, assim, uma medida razoável para que os pais pudessem dizer: olha, meu filho, hoje você fica só 30 minutos e vai fazer outras atividades, ou 1 hora, ou depois de um certo período tem que fazer outras atividades. Tem alguma coisa que a senhora pesquisou e que pudesse servir de orientação para os nossos pais? Na verdade, professor Bernardi, já na sua pergunta, o professor já foi realmente estabelecendo exatamente a dinâmica do controle parental. No que diz respeito à atividade sedentária da criança frente a uma tela, tem que estar mesclada em tempo razoável com as demais atividades que desenvolvam o controle motor, os reflexos. Bebês, por exemplo, eles não podem se atentar eles têm que ter contato concreto com os materiais, né? Para desenvolver a imaginação, a criatividade. E essa implicação do uso da tecnologia em demasia em termos de tempo, de horas e horas e horas em contato com aquela tecnologia, está implicando não só na perspectiva de formação física, óssea, muscular dessa criança em crescimento, que é um momento ímpar, né, do ser humano. O desenvolvimento biopsicossocial está acontecendo naquele momento, em especialidade. E o pai e a mãe devem se atentar do bom senso em relação ao tempo de uso da criança e do adolescente em relação a essas tecnologias, em meio a atividades em contato com animais, com outras crianças, com os pais mesmo, em relação às atividades artísticas, de música. Então, nós não gostaríamos aqui, nesse momento, de estabelecer um tempo. Tudo vai depender da faixa etária, do contato que ela tem, do convívio que ela tem com outras crianças e principalmente no que diz respeito às implicações de ordem de convivência familiar. Porque enquanto um pai e uma mãe está adentrando ao mundo virtual, a criança está próxima dela da mesma forma. E as pessoas estão se isolando e a criança está abandonada muito mais do que em frente à televisão há décadas passadas. Significa que hoje, então, o abandono é maior do que aquele da televisão em função do uso da internet. O risco e efeito nocivo em relação ao mundo tecnológico, principalmente frente à criança e o adolescente, ele aumentou drasticamente. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora doutora Cineiva Campoli Tono, ela que é doutora em tecnologia, e o tema foi a dependência da internet como um vício. Professora Cineiva, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Nossa, não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, professora.